Bom, gente, de volta aqui com o Esporte Mais e pontualmente 1h da tarde a gente recebe o candidato à presidência do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, ele que é o atual presidente e agora vai tentar, a gente não pode nem dizer reeleição, né, porque ele não foi eleito, ele está aí como presidente do Conselho Deliberativo, agora atual presidente do Vitória, então ele vai se candidatar à presidência do Vitória para participar da nossa sabatina aqui. Serão 30 minutos e a gente só vai descontar, ou melhor, somar esse tempo com o trânsito. Daqui a pouco a gente vai ter informações do trânsito, então o tempo que a gente tiver essas informações do trânsito, a gente coloca no final para que todos tenham aqui exatos 30 minutos para poderem ser sabatinados. Fábio Mota é o último candidato a ser sabatinado pela equipe de esportes da Rádio Sociedade. Além de mim aqui, na nossa sabatina, teremos Tony Silva, teremos também Manuel Messias e eu quero começar com o Flanquel Lima, por ser o repórter setorista do Vitória, que está à frente das notícias do Vitória, para que você, Flanquel, possa fazer a primeira pergunta. Antes de mais nada, Fábio, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa sabatina na Rádio Sociedade da Bahia. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Manuel, boa tarde, Flanquel, boa tarde, Nação Rubro-Negra. Flanquel, com você. Candidato, né? Enfim, agora pela primeira vez vai concorrer de fato, né? Tá no mandato de forma interina, né? Tá cumprindo o mandato anterior, mas agora vai de fato cumprir. Candidato Fábio Mota, já na primeira pergunta, porque está palpitando para todo mundo, tá nesse processo de SAF, de tudo aí, já vou logo nessa via. No seu entendimento, por que o Vitória hoje, ou no futuro, a médio e longo prazo, não consegue ser uma SAF? Você já falou a respeito disso. Não conseguiria, no seu entendimento, por que você não consegue vislumbrar o Vitória a médio e longo prazo virando uma SAF? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. O Vitória está na Série C, infelizmente. É um clube de Série A e pelo fato de estar na Série C, ele está muito desvalorizado, certo? Para você constituir uma SAF na Série C, seria muito complicado porque você não tem o real valor do clube. É bom para o investidor. O investidor chegava aqui com qualquer grana, botava aqui no Vitória, ele tinha certeza que em 2 anos ele estava na Série A e o dinheiro dele ia triplicar e por aí seria. Antes do Vitória entrar em SAF, você tem que fazer o que nós fizemos esse ano, esses 10 meses que eu estou no clube, que é o ajuste fiscal do clube. Quando eu entrei no clube, com relação à parte fiscal, Vitória tinha bloqueio de 117 milhões de INSS retido e de imposto de renda que não foram pagos por esses tantos e tantos anos. Nós conseguimos adequar o Vitória na lei de eventos e nós conseguimos um desconto de 57 milhões, o que era 117 passou a ser 59. O Vitória deve 59 milhões, nós parcelamos em 180 vezes, pagamos 212 mil por mês. Da mesma forma, na Justiça do Trabalho, quando eu assumi, o Vitória devia 30 milhões, estava com as contas bloqueadas, porque os acordos anteriores tinham sido descumpridos. Nós concluímos a negociação com a Justiça do Trabalho, hoje a gente paga 60 mil por mês a Justiça do Trabalho, e que divide para os credores. Nos tributos estaduais, da mesma forma, aquelas lojas antigas do clube tinham uma dívida de ICMS muito grande, com execução fiscal e com bloqueio de contas. Nós conseguimos o parcelamento das dívidas com relação ao Estado. Hoje a gente paga cerca de 40 mil por mês. Também o FGTS, desde 2015 que o Vitória não paga FGTS. Nós fizemos 2 negociações do FGTS. Negociação 1, pegamos o recurso da Timania e destinamos ao parcelamento. Já pagamos mais de R$1 milhão de FGTS atrasado. E de 2019 para cá parcelamos, a gente paga 40 mil. Então, tudo isso para dizer para você que depois de 7 ou 8 anos, o Vitória voltou a ter as certidões. Não só ter as certidões permitem que você vá buscar recursos federais, estaduais, patrocínios estatais, mas também permite que o clube hoje esteja muito mais valorizado do que quando eu assumi, certo? Se você assume um clube que deve ser em 17, você consegue um desconto de 57, se você consegue negociar tudo, então a gente está saneando o clube nesse exato momento, certo? Da mesma forma como a gente tem feito na parte patrimonial e na parte interna do clube. Então, não é que eu seja contra a SAF. Eu acho que esse momento não deve se falar em SAF no Vitória por a gente estar da Série C. Vamos subir para a Série B, com fé em Deus. E aí a gente tem que fazer esse debate com o sócio-torcedor, com o conselho, que não é uma coisa simples. A SAF não quer dizer que é a solução de todos os problemas. Muitos que fizeram SAF
continuam tendo desacertos na parte de futebol. Vejo o Vasco, que está sofrendo, vejo o Botafogo, que está sofrendo. Então, não é assim. Bom, candidato, Tony, vou passar a bola para você. Você faz a segunda pergunta aqui na nossa sabatina com o candidato à presidência do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota. Ok, Pedro. A pergunta é que eu recebo alguns zaps assim, bicho, que me deixa de um jeito. O cara perguntou para mim assim, eu quero ver se você vai ter coragem de fazer essa pergunta. E isso aí parece até que todas, Tony. Pode fazer todas. Não, eu sei, parece que eu sou um frouxo. Se quiser abrir para o torcedor fazer, pode abrir também aí para ele me fazer pergunta. Pois não tem é. problema. Nunca tive. Então, a pergunta que o Maurício faz a Ribeiro, eu repasso para você, ele é torcedor do Vitória, ele quer saber como é que você vai ficar depois de eleito, se você vai assumir uma secretaria, se vai prestar atenção na política ou se vai realmente ficar no Vitória. Eu não vejo nada demais essa pergunta para o cara dizer, quero ver se você tem coragem. Mas responda aí, Fábio. Simples. Na verdade, você levantou a lebre aí, que eu ia ganhar a eleição e que eu ia renunciar ao cargo e passar para meu vice. É quem não conhece o estatuto do clube, né? Porque se isso acontecer, você tem que ter uma nova eleição. Nova eleição de novo. De novo. Exatamente. Então, não tem essa hipótese. Eu vou ser bem sucinto na sua resposta aqui. Vou responder com outro questionamento. Até 5 meses atrás, eu era secretário de Cultura e Turismo da cidade de Salvador. Eu larguei a secretaria, larguei o cargo de secretário, fui para dentro do Vitória e estava sozinho na campanha do candidato que você falou aí. Quando eu vi que o caldo engrossou e que o Vitória precisava muito mais de mim, eu dividi a minha atividade, certo? Vocês são jornalistas, sabem com o que eu estou falando aqui. Sim. E passei a me dedicar exclusivamente ao Vitória. Então, o torcedor do Vitória, ele é muito inteligente para entender o que eu vou responder aqui. Eu tinha milhões de motivos para dizer que eu não assumiria a bomba que me entregaram. Eu era secretário, era muito bem dizer, é incompatível, eu sou secretário, não vou assumir. E em hora nenhuma eu me furtei a ir para dentro do clube, estou há 10 meses dando o melhor de mim pelo amor que eu tenho pelo clube. Então, se eu me reeleger presidente do Esporte Clube Vitória, eu cumprirei meu mandato nos 3 anos. Na verdade, eu fui eleito, só que para as pessoas entenderem, eu fui eleito presidente do Conselho Deliberativo pelo voto do sócio-torcedor. Eu nunca tive parente conselheiro, eu nunca tive parente presidente do Esporte Clube Vitória. Eu só sou presidente do clube hoje porque o sócio-torcedor votou em mim para ser presidente do Conselho Deliberativo. Com o afastamento do presidente, com a renúncia do vice, eu assumi o cargo que me foi outorgado pelo sócio-torcedor que me elegeu presidente do Conselho Deliberativo. Como rege o estatuto do clube. Como rege o estatuto, para não parecer que eu caí aqui, que eu fui indicado para ser presidente do clube. Não é assim, certo? Então, agora eu sou candidato. Não caiu de paraquedas. Não caí de paraquedas. Diferente de outros que levantaram essa lebre, outros esses que nem em Salvador moram, que é prefeito da cidade do interior e que está tentando ser presidente do conselho por correspondência. Porque se ele tivesse verdadeiramente amor pelo clube, ele renunciava à cidade que ele é prefeito e vinha ser candidato, fazia o que eu fiz. Eu larguei a secretaria e fui para dentro do Vitória. Mas não, ele continua prefeito e aí fica levantando essa lebre que o candidato vai ganhar e que eu vou abandonar a Vitória. Se eu não abandonei em momentos piores, se eu tive a coragem de ir para dentro em momentos piores, eu vou me reeleger, se assim quiser o sócio-torcedor, e vou continuar nos meus 3 anos como presidente do Esporte Clube Vitória. Manuel Messias, com você. Eu vou fazer uma pequena explanação aqui antes de chegar à pergunta que eu quero chegar, porque esse assunto me preocupa aí muito. Não só em termos de Vitória, como em termos de futebol da Bahia. Quem tem uma base saudável hoje na Bahia chama-se Canaã. Esse tem toda a estrutura, tem todos os profissionais trabalhando, tem uma base saudável. A base que a gente vê no Vitória hoje, não culpa sua, no Bahia, todos dois arremendados de arame. Enrolado de arame, porque não tem uma base correta. Aqui na Bahia, se teve uma política de dizer que aqueles profissionais que revelaram tantos, e que através desses jogadores que foram revelados, o Vitória teve uma respiração de patrimônio muito grande, porque a gente sabe que o Barradão foi complementado na venda de Ramon e Rodrigo, aquela outra parte que era para fazer, campos de treinamento, CT, foi com dinheiro da base. E hoje, a base do Vitória praticamente que não existe como outras também, mas nosso caso aqui é o Vitória. E muitos dizem que profissionais que brilham lá fora, que brilham hoje lá fora, não serviam mais para a equipe de futebol da Bahia, profissionais como Hamilton Mendes, João Paulo,
Nelsinho Góes, Gilmei Iberê, Carlos Anunciação, Luciano Reis, Adílio Gomes, enfim. Eu quero saber o seu projeto para a base e se você tem algo nesse projeto para aproveitar esse pessoal que tanto revelou para o Esporte Clube Vitória e para o Bahia também. Mas é como eu disse, nosso assunto aqui é o Vitória. Bom, primeiro, que para a base funcionar, tem que ter um mínimo de condições. Eu assumi o Vitória. Os meninos da base tinham 5 meses sem receber a Bolsa Auxílio. Você acha que o jogador que estava na base do Vitória, ele tinha incentivo para ir treinar todos os dias sem receber o Bolsa Auxílio? A alimentação era sopa de batata com a única proteína, certo? Os campos da base eram um verdadeiro charque, lá em cima na Sedu, sem condições. Os alambrados estavam escorados para não cair por cima dos meninos. Os meninos não tinham de trocar roupa, os meninos não tinham banheiros, os meninos não tinham máquina de gelo, certo? O alojamento em condições ruins, que a gente teve que reformar. Foi assim que eu recebi a base do Vitória. E a base do Vitória a partir do Sub-13. O que é que a gente já fez pela base do Vitória? Nós construímos um prédio inteiro para a base. Eu acredito, como você, que a base é o sustentáculo do clube. Construímos um prédio inteiro lá em cima para a base. Está lá para qualquer torcedor chegar e ver. Esse prédio hoje tem vestiário masculino, feminino, banheiro, sala de gelo, sala de reunião. O andar de cima todo para observação. Os observadores do Vitória de cima conseguem ver os 3 campos. Recuperamos os alambrados. Recuperamos os campos. Estamos fazendo as drenagens dos 3 campos nesse exato momento. Chegar lá, está um canteiro de obra lá, certo? Fazendo a drenagem. Nós estamos iluminando um dos 3 campos para que a gente possa ter competições à noite para a base também e até o profissional utilizar. Nós implantamos a suplementação na base, que não tinha nem no profissional, imagine, na base, certo? Conseguimos suplementação da base. Hoje o Vitória tem a categoria do Sub-9 ao Sub-20. Quando a gente chegou era Sub-13. Então você perdia toda a iniciação. Você não tinha iniciação. Os meninos de Sub-9 iam para a escolinha do tal. E quando você perde a iniciação, você perde todo o fluxo do trabalho. A criança tem que começar o projeto desde cedo para ele ir assimilando e já chegar no profissional completo. Então hoje a gente já tem o Sub-9 até o Sub-20. Temos uma comissão técnica para cada um desses subs, certo? Estruturada. E o que é que a gente pensa para a base? Nós começamos 2 obras que tem tudo a ver com a base. Começamos a construir os camarotes do Barradão. Os primeiros 4 devem ficar prontos daqui a 60 dias. Vamos fazer 8 camarotes no prédio principal do Barradão. Além dos camarotes renderem, a ideia nossa é vender cada camarote por 100 mil. Vamos fazer 800 mil reais. Já temos umas 12 ou 13 pessoas interessadas na lista de espera. Esse dinheiro vai ser todo revertido para a base. Além disso, quem conhece o Vitória, você mais que todo mundo, Messias, mas Pedro também que trabalhou lá e Franquel que cobre. Hoje a base está misturada, o administrativo com a base. Você tem alojamento, prédio administrativo, é um samba de crioulo doido. Com a feitura dos camarotes, a gente está fazendo também 8 salas no fundo dos camarotes. A gente vai pegar toda a parte administrativa que está no meio da base. Essa parte administrativa vai vir para o edifício sede do Esporte Clube Vitória. A parte administrativa vai ficar toda junta. E para fazer gestão do clube é bem melhor, que você vai estar todo mundo junto, vai estar mais perto de governar. E a parte onde hoje é administrativa vai ser novos alojamentos para a base. Nós vamos aumentar os nossos alojamentos, aumentar a nossa capacidade. Nesse exato momento, a gente já começou a concretagem da nova portaria da base. Ela já está em construção. Já fizemos o novo acesso, já fizemos o paisagismo, já fizemos o muro que divide a base do terreno do lado, um muro de 1,3 km. 1,3 km, ou seja, era aberto. Os meninos da base ficavam expostos a tudo, né? Porque o muro era aberto, certo? Nós já fizemos. Então, desde o dia que eu entrei no clube, nesses 10 meses, a prioridade tem sido a base, porque eu acredito que a base vai tirar a gente dessa ação. Com relação a esses profissionais que você falou, que muitos deles revelaram no Vitória, hoje a gente não tem condição de pagar o João Paulo, certo? Ele hoje está no Palmeiras e eu soube que está indo para o City, por aí vai, amigo nosso, falamos todos os dias, certo? São pessoas que passaram, que tiveram sucesso, assim, que graças a Deus, mas que são muito bem remuneradas. Nós trouxemos o Grissério, que é o treinador do Sub-20, que é um cara que já transitou muito por fora. Estamos buscando outros profissionais, porque a gente vai dar as condições necessárias, mas precisa também de melhorar na questão do profissionalismo.
Bom, candidato Fábio Mota, um prazer falar com você mais uma vez. Eu tinha uma pergunta aqui engatilhada com relação ao São Mais Vitória, ao plano de sócios do clube, mas eu vou deixar essa pergunta para uma próxima rodada aqui de perguntas na nossa sabatina, porque aproveitar o gancho do que Manuel Messias falou sobre a base. Vitória sempre foi um clube revelador de talentos e por gestões completamente distintas com o que pregava a história do clube, se gastou muito trazendo jogadores ruins ao invés de revelar esses atletas, tá? Eu vou só no trânsito rapidinho então com Letícia Rocha, depois eu termino a minha pergunta. Vamos lá. Sociedade. O trânsito em tempo real. Oferecimento. Facimente é da Valobras. Facimente, o cimento da sua obra. Boa tarde, Letícia, com você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde também a você, ouvinte. Uma ótima quarta-feira pra gente. Estou aqui acompanhando a Vasco da Gama, que tem trânsito bem carregado para quem está saindo agora do DIC e segue em direção ao Rio Vermelho. Por isso, Anitta Garibaldi é o melhor caminho para você que está aí saindo da federação e tem pressa para chegar na região de Amaralina, Pituba ou Itaigara. Mas para você que já está na orla e dessa vez segue para a Avenida Tancredo Neves, nesse caso, o Ixiepe é o seu melhor caminho, até porque a Magalhães Neto tem trânsito complicado, reflexo também das obras que acontecem por ali, e Costa Azul também tem grande movimentação. A Avenida Paralela que está um sossego nos dois sentidos, e para quem segue em direção ao Lauro de Freitas, ainda encontra um trechinho de retenção na estação aeroporto, reflexo de um caminhão que estava com pneu furado ali próximo ao acesso da Avenida 2 de Julho. O Mercado Pago agora é banco digital. Você tem crédito, Pix, cartão de crédito. É o seu banco nas suas mãos. Abra sua conta grátis. Mercado Pago, agora vai. Conto contigo, Pedro. Obrigado, Letícia, pelas informações. Bom, dando sequência aqui à minha pergunta, candidato, enfim, essas últimas gestões mostraram que a base ficou simplesmente renegada no Vitória e se gastou muito, muito além do que o Vitória poderia para trazer jogadores que não renderem o Vitória desde 2016. Após ficar na Série A, brigou para não cair o primeiro ano, brigou para não cair o segundo ano, rebaixou, foi rebaixado e terminou na Série C. Além dessa questão que você respondeu a Mané com relação à estrutura da base, você, permanecendo à frente do Vitória, independentemente de Série C ou Série B, assim a gente torce para que a conceita, qual vai ser a sua filosofia com relação ao uso de atletas da base na equipe principal? Bom, primeiro que se eu continuar presidente, o treinador é João Bussi. Não preciso esconder isso para ninguém. Ele já me disse isso também, que se eu continuar presidente, ele continua treinador. Que foi da base. Que foi, eu ia chegar lá, você já foi mais rápido. Então, o diretor é Edgar. O assistente de João Bussi, Marcos, também foi da base. Então, nós temos a comissão técnica da base. João Bussi foi campeão da Copa do Brasil com a base do Vitória. É um dos caras que mais entende de base do Brasil. Então é evidente que se a gente está melhorando as condições. A gente voltou a fazer peneira. Tinha 2 anos que o Vitória nem peneira fazia. A gente voltou a fazer peneira a cada 15 dias. A gente tinha 1 observador, a gente tem 4 observadores. Nós vamos criar um núcleo da base nas 5 maiores cidades da Bahia. O Vitória vai ter um núcleo de base, certo? Nas 5 maiores cidades da Bahia, onde você vai ter os observadores, você vai ter uma escolinha. O projeto 2 da base é você patentear a escola do Vitória e fazer convênios com prefeituras para que você possa ganhar dinheiro e possa buscar também os meninos da base. Nós temos todo um projeto pronto para a base, certo? E a base é a nossa prioridade. No orçamento do Vitória, o Vitória gasta hoje cerca de 6 milhões e alguma coisa na base. O Vitória precisa gastar mais, mas gastar com qualidade. Então, para você ter jogadores bons na base, você tem que ter uma iniciação boa. Como a gente já está no sub-9, hoje a gente vai ter uma iniciação. Se você tem estrutura com os meninos, antigamente todo mundo ficava brincando, os meninos do Vitória são muito franzinos, não tinha suplementação, não tinha academia. O Pedro, quando eu assumi o Vitória, a fisiologia e a fisioterapia me chamaram para dizer que não tinha condição de recuperar ninguém, porque os equipamentos estavam todos obsoletos, estavam todos quebrados, certo? Um CK que tinha lá, que mede a questão do cansaço do atleta. Do cansaço do atleta, ele é tão velho que não tinha mais refil para botar. Por aí você tira. Foi assim que eu assumi o clube. Eu reformei tudo, eu comprei 11 equipamentos para fisiologia, para fisioterapia, para sala de academia, recuperei 6 ou 7, certo? Então, não dá para você pensar em base se menino não recebe bolsa, se menino se alimenta mal, se não tem condição necessária, se os alojamentos não são bons. O Vitória hoje tem nível de Série A em todos os itens. Tem nível de Série A em equipamentos, tem nível de Série A em alimentação, tem nível de Série A em alojamentos. E com certeza os frutos vão chegar, porque a gente está fazendo a coisa certa. Vamos fazer então
Mais uma rodada de perguntas. Flanquel, com você mais uma vez. Quando o senhor esteve aqui, candidato Fábio Mota, há 8 rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, quando assumiu o clube, eu perguntei naquela oportunidade, em um cenário que o Vitória caísse para a Série C sem a cota de televisão, o que seria feito, né? E agora eu faço a pergunta. No eventual mandato seu, a partir do ano que vem, 2023, se porventura o Vitória não conseguir a sua classificação, o acesso para a Série B, de onde tirará o dinheiro do Esporte Clube Vitória para o Vitória se sustentar? Bom, eu assumi o clube tinha 5 meses de salário atrasado de jogadores, 4 meses atrasado de funcionários, 5 meses sem pagar a bolsa auxílio. Eu assumi o clube com o futebol feminino desativado e devendo. Eu assumi o clube que não existia mais basquete. Eu assumi o clube que não tinha... o Remo estava paralisado, completamente paralisado. Com uma punição que não podia fazer inscrição de jogadores, com dívidas numéricas. E nós estamos chegando hoje com 10 meses de gestão no clube. O clube hoje paga seus salários em dias dos funcionários, dos jogadores, dos seus fornecedores. Nós trouxemos de volta o basquete, já fomos campeão do Nordeste. Trouxemos de volta o futebol feminino, vamos começar o Campeonato Baiano do futebol feminino. O Remo voltou a ganhar e ser vencedor, tem ganhado tudo o nosso Remo, certo? Criamos uma equipe de futevôlei que está na Liga Nacional, sendo transmitido a cada 15 dias pelo Sport TV. Isso é importante para a marca do clube, certo? E tudo isso foi porque a gente foi buscar outras fontes de renda. É evidente que se essas fontes de rendas, as principais foram de patrocinadores, nós colocamos no caixa do clube 8.796.914 reais desses 10 meses, certo? Nós levamos para lá, vou pedir licença aqui só para citar, que eu não vou citar o valor de cada um, os principais. Nós levamos para o clube a Volt, que é um patrocinador, a Live Molde, que é um patrocinador, a Bet Nacional, que é um patrocinador, a Unirb, que é um patrocinador, o Brasil Tox, que é um patrocinador, a Selling, que é um patrocinador, o Cartão de Todos, que é um patrocinador, a Unifert, que é outro patrocinador, o BTC, que é um patrocinador, e o produto Heineken, que é patrocinador do clube. Se você somar isso aqui, dá 10, e mais 6 outros, certo, menores, que quando você soma isso aqui, no longo do ano, no longo dos 12 meses, isso dá 8.796.914 reais. Esses são os recursos que fizeram com que hoje o Vitória seja uma instituição respeitada, uma instituição que paga suas contas em dias e que hoje todo mundo quer jogar. Quando eu assumi para o clube, as pessoas não queriam vir porque os jogadores se conhecem. E eles sabiam que aqui não se pagava ninguém. Então hoje a gente tem uma outra cara, estando na Série C. Além disso tudo, nós construímos prédio para a base, construímos arquibancadas de 1.200 lugares no nosso CT, reformamos nosso CT, temos um estádio dentro do Barradão, certo? Construímos o muro que divide, estamos fazendo portaria nova, estamos fazendo camarote que vai ficar pronto daqui a 60 dias. Começamos hoje a iluminação do campo lá em cima da base, reformamos os campos da base. Eu disse aqui na última entrevista, para ser presidente do Vitória, nesse momento que a gente está vivendo, não basta você ter boas intenções. Precisa ter relações, relação com a sociedade civil, relação com os entes federativos, relação com as federações, certo? Porque sem isso, como o Vitória está, você não consegue sair sozinho. Então, respondendo a sua pergunta, vou continuar fazendo o que eu já estou fazendo. Eu não tenho que prometer o que vou fazer, eu vou dar sequência ao que eu estou fazendo. Eu chego em 10 meses hoje sem dever nada a ninguém. Nem bicho a gente deve. Vou pedir só para que a gente adiante o lado, Tony Mané e o próprio candidato Fábio Mota, porque falta aí um pouco mais de 10 minutos para que a gente possa terminar a nossa sabatina. Com você, Tony. Bom, diretamente ao futebol, que interessa ao torcedor e etc e tal, nós sabemos, todos nós estamos na torcida para que o Vitória suba para a Série B. Em relação ao projeto, como é que está na cabeça do candidato Fábio Mota a preparação de um projeto? É um projeto para o que der e vier, ou tem projeto se continuar na Série C ou se subir para a Série B? Essa é uma excelente pergunta, Tony, até porque eu respondo um questionamento que me fizeram hoje numa corrimã sua. O cara diz, administrativamente você deve ter sido o melhor presidente dos últimos tempos, porém o futebol nem tanto. Como o futebol nem tanto? Eu queria saber como o futebol nem tanto, porque a última vez que o Vitória disputou um acesso foi em 2015. Do dia que eu assumi o clube até hoje, eu sempre disse, o nosso objetivo é subir para a Série B, certo? Pela primeira vez, depois de 7 anos, o Vitória entra em campo domingo, disputando o acesso. Queriam mais o quê? O objetivo é subir para a Série B. Além de tudo que a gente fez na área patrimonial, nós estamos subindo para a Série B.
nós vamos subir para a Série B. E você dizer que o projeto do futebol fracassou. Fracassou como? Fracassou porque você classificou na última rodada. E daí, meu irmão? O que vale é o resultado. Nós classificamos, já passou. Fracassou porque você subiu para a Série B, mas vai ser na última rodada. É evidente que a gente teve erros, mas não erros feitos sem explicação. Eu assumi um clube devendo a todo mundo, sem dinheiro, e que tinha 14 dias para ser montado. Você sabe o que é isso? Você montar uma equipe em 14 dias, os erros vieram porque não tem planejamento. Porque não tem planejamento, por quê? Porque você não tinha condição de planejar em 14 dias o que você vai fazer para o ano inteiro. Depois disso, as coisas mudaram. Depois disso, nós tivemos tempo, pagamos a dívida de 1.800.000 de Valtebur, voltamos a poder escrever jogadores e trouxemos o Dalto, trouxemos o Rafinha, trouxemos o Dionísio. Aí ninguém lembra. Aí ninguém lembra. Trouxemos o Sanches, aí ninguém lembra. E requalificamos a equipe. Que a equipe que a gente tem hoje é uma base, não é a melhor do mundo, é a que vai subir para a Série B, não tenho dúvida nenhuma. E que a gente, com essa base, vamos reforçar para voltar para a Série A. Ô, Fábio, outro assunto que preocupa o torcedor do Vitória, um é a base que eu já explanei, o outro é parceiros para poder você seguir nessa administração, caso eleito. Tem alguns homens que colaboraram muito com o Vitória, que são pessoas que a gente tem a maior consideração. Raimundo Viana, Manuel Matos, Alex Portela, Ademar Lemos Júnior, entre outros que eu tenho esquecido aqui. Você pretende governar com esse pessoal ou pretende seguir uma carreira solo? No Vitória não existe carreira solo. O que eu vou lhe responder é o seguinte. Eu assumi o clube em 10 meses e eu vou falar das pessoas que estão lá dentro me ajudando. Está lá dentro me ajudando Thiago Noronha na base, Djalma Abreu no patrimônio, Mário Ferrari no remo, Augusto no basquete, Mani no futebol feminino, Dilson e Eduardo na parte jurídica, Ideraldo na parte administrativa. Todas essas são pessoas, a grande maioria conselheiros, que assim como eu, não recebe salário e que está lá dentro por amor ao clube, certo? Nesses 10 meses que eu estou no clube, eu falei com todos, procurei todos, tenho boas relações com todos, certo? Mas os erros e os acertos são meus. Porque fui eu que bati na porta, fui eu que levei os patrocinadores, fui eu que fui buscar as parcerias para fazer as construções, certo? Para que as coisas acontecessem. Errei, evidente, nas contratações em função do planejamento, mas tenho que levar os louros dos acertos. Então, esse pessoal, você... Continua amigo de todos, continua amigos de todos, falo com todos. Quando eu falei a carreira solo, falo com todos, mas... Não está com um grupo. Não, quem me conhece sabe a forma. Eu já fui secretário de quase tudo nessa cidade do Brasil. Eu não tenho nenhuma tendência para ser rainha da Inglaterra. As decisões são feitas por mim. Nessa lista aí pode incluir Paulo Carneiro? Como é que está a sua relação com isso? Não falo há mais de um ano. Bom, falando agora da questão do plano de sócios, candidato, o São Mais Vitória hoje tem 9.574 sócios. Já é um número muito maior do que o Vitória já esteve, porque o Vitória esteve próximo aí de cair para 4.000 sócios, de 3.000 e pouco. Quando eu assumi, tinha 4.100. 4.100. Chegou muito perto de estar abaixo dos 4.000. E hoje está chegando aí na casa dos 10.000 sócios. O que fazer com o São Mais Vitória para que ele seja, de fato, um plano onde o sócio se sinta parte do clube e que não seja visto somente como um acesso exclusivo para os jogos no Barradão? Veja que como a torcida tem apoiado. E um dos motivos de eu estar hoje candidato a presidente é a torcida, que me pediu para ser candidato a presidente. Há quanto tempo o Manuel Messias, que é o mais velho de todos nós aqui, um pouquinho mais velho que todos nós, que acompanha o futebol da Bahia, quanto tempo, Manuel, tem que você vai ver 7 jogos seguidos do Vitória com público acima de 20.000 pessoas? Difícil, tem muito tempo. Isso. Veja como a torcida abraçou e acredita nesse projeto de reconstrução do clube. Não precisa dizer nada não, basta olhar os números. Nem 93. Nunca. Nós vamos para o 7º jogo do Vitória com mais de 22.000 pessoas no estádio. Você vê que eu me arrepio com isso aqui, você vê que o projeto... O nosso sócio-torcedor saiu de 4.000 para quase 10. Nós ganhamos 6.000 em 10 meses. Tá com quase 800 pessoas se adequarem e entrar no nível do sócio. Então, tudo isso me fez ser candidato a presidente do clube para dar sequência a esse projeto. Nós fizemos em 10 meses muita coisa no São Mais Vitória. Criamos o clube de vantagem com mais de 300 parceiros, certo? Que tem desconto significativo, a depender da loja, 40, 20, 50. Nós criamos e está funcionando o aplicativo
Precisa melhorar o do aplicativo. sócio-torcedor. Nós criamos, vai precisar melhorar e muito. Nós criamos, tem o quê? 60 dias que nós criamos. Agora eu posso dizer que como eu estou associado ao Vitória, estamos adequando. Estou lá mexendo, o aplicativo precisa melhorar. Mas nem tinha aplicativo. Não existia aplicativo. Nós criamos o aplicativo, tem 60 dias. Ele precisa melhorar muito, mas nós criamos e estamos evoluindo o aplicativo. Nós levamos para o sócio-torcedor o reconhecimento facial. O Vitória, junto com o Atlético do Paraná e a Arena, são os únicos estádios do Brasil que têm reconhecimento facial para o sócio-torcedor. Isso é importante em todos os sentidos, certo? Nós retiramos a taxa de adesão, trazendo a carteira virtual hoje pelo app. Você não precisa pagar a taxa de adesão, sua carteirinha ela é virtual. Nós removemos os alambrados do Rubi, que era um pedido de muito tempo, para abrir aquilo ali, para melhorar, certo? Enfim, e a gente tem uma série de outras ações a serem feitas nos próximos anos, como Sou Mais Vitória, que aí eu teria que ser um programa aqui para explicar o que é que a gente pensa. Candidato, a gente tem 3 minutinhos por conta das informações do trânsito. Eu vou passar a bola para Flanquel Lima e depois tem a pergunta aqui do torcedor do Celso do Cabula. O reconhecimento facial que faz parte desse guarda-chuva, né, de melhorias do sócio, como o senhor destacou, também deve ajudar na questão de segurança. Sim, a gente muito. tem visto uma onda de violência por parte de torcedores organizados também, ou que se identificam, pelo menos estão assim, principalmente, é claro, e no caso do Vitória, envolvidos com a principal organizada, que é a torcida Imbatíveis. No Vitória já teve esse ano acontecimentos como uma turista que vem visitar o Barradão e é coagida por grupo de torcedores dentro do estádio do Barradão porque estava com a camisa neutra, enfim, determinados comportamentos ela irritaram também. Recentemente, um colega nosso, numa final do Campeonato Baiano Sub-20, Marinho Júnior, foi agredido por torcedores dentro do estádio também, do estádio do Barradão. Além de tudo isso, essa onda de violência, candidato Fábio Mota, como o Vitória consegue, dentro da sua gestão, a partir de 2023, se assim eleito for, controlar isso, ajudar o torcedor comum a ficar longe da violência? Qual a sua relação com tudo isso e também a sua relação com a principal organizada do Vitória que está envolvida em a maioria desses casos? Bom, e sem combinar, essa era a mesma pergunta aqui do Celso do Cabula, viu, Primeiro, Celso? o que eu acho ruim é a gente generalizar. Você vai dizer que todos os membros de uma torcida são iguais? Não são, tá? O Vitória é contra qualquer tipo de violência, mas não vai adjetivar e não vai fazer caças a bruxas a quem não merece ser caçado, certo? Eu sou a favor das investigações, eu acho que tem que ser feito. Somos contra qualquer tipo de violência. Você veja que naquele episódio do torcedor que teve a questão com a moto, nós demos uma moto nova com contribuição de sócios e de conselheiros, certo? Nós emitimos uma nota contra qualquer tipo de violência naquele episódio entre as torcidas organizadas, mas nós não podemos simplesmente sair adjetivando e generalizando tudo, certo? O Vitória é uma agremiação de mais de 100 anos contra qualquer tipo de preconceito e que vai sempre estar atento a qualquer tipo de violência e somos contra todas elas. Candidato, 1 minutinho para suas considerações finais aqui na nossa sabatina. Considerações finais, eu vou dedicar as minhas energias todas a subir para a Série B. O torcedor rubro-negro que está nos ouvindo nesse momento tem um compromisso importante, mais um. Depois de 7 anos, torcedor, você está na final para subir para a Série B, para um acesso. Esse jogo é o mais importante dos últimos 7 anos. O Vitória precisa muito do torcedor rubro-negro. O lugar de rubro-negro é no Barradão domingo, às 14 horas. Vamos encher o Barradão, vamos fazer o que a gente fez nos últimos 6 jogos, ser o 12º jogador, ganhar o jogo do Figueirense e ficar a um passo de voltar para a Série B. Candidato Fábio Mota, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na nossa sabatina da Rádio Sociedade. Valeu, Mané, Flanquel, Tony. A gente vai para um rápido intervalo e na